Estamos na Universidade Estadual da Carolina do Norte, na cidade de Raleigh, onde funciona o Centro de Ciência do Solo, vinculado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aqui, o professor Alan Franz-Lübers coordena um programa que pesquisa como a matéria orgânica do solo pode ser aproveitada para tornar os sistemas de produção agrícola mais sustentáveis. Nosso laboratório de pesquisa é focado em ecologia e manejo de solos. Nós conduzimos estudos para entender como a agricultura pode contribuir com a produção de alimentos de forma mais sustentável. O professor Alan coordena uma pesquisa de pós-doutorado desenvolvida pelo casal de cientistas brasileiros Alceu e Tangriane Assmann. Alceu é pesquisador do IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, e Tangriane, da UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Pato Branco. A pesquisa deles é voltada para a avaliação da matéria orgânica do solo e ciclos de nutrientes, em especial o nitrogênio. Por que vocês vieram fazer essa pesquisa aqui nos Estados Unidos? Chegou um ponto em que os laboratórios e o conhecimento que o Brasil tem atualmente a respeito de questões de aproveitamento do potencial do sistema de integração lavoura-pecuária, a gente está num ponto que no Brasil não existe laboratório, tecnologia suficiente para que a gente possa fazer esses estudos. Então, o Dr. Alan Franz-Lübers e sua equipe vem pesquisando mais detalhadamente questões laboratoriais e de solos. Então, a gente veio aqui para miscigenar, juntar a pesquisa que nós temos no Brasil com o que o Dr. Alan vem conduzindo aqui nos Estados Unidos. No laboratório, os pesquisadores analisam e coletam dados de amostras de solos recolhidas no Brasil, em diferentes sistemas de produção agrícola. Esses são os solos oriundos do Brasil, foi trazido com a finalidade de analisá-los quimicamente e compará-los com os solos dos Estados Unidos, com os solos brasileiros, o seu sistema de produção, como está a composição química, tanto na parte de matéria orgânica, a parte de fertilidade e a parte biológica do solo. Então essa é a importância de nós comparar e adotar uma metodologia nova para o Brasil. Nós temos que partir para uma metodologia nova e buscar uma maior eficiência na utilização dos insumos agrícolas, correspondendo à sua produtividade. Leonardo Deis é outro patobranquense que desenvolve pesquisa no Centro de Ciência do Solo, nos Estados Unidos. Ele é bolsista do programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Federal do Paraná. Eu iniciei os experimentos lá no Brasil, eu estou trabalhando com solos, então a gente está trabalhando com experimentos de integração lavoura-pecuária no Brasil, e aqui é uma extensão da pesquisa que a gente iniciou no Brasil, também em sistemas integrados de produção agropecuária, e que a gente está desenvolvendo uma pesquisa focada nos solos, no carbono do solo e nitrogênio do solo e as diferentes características do solo e dos sistemas de produção que influenciam essa dinâmica dos nutrientes no solo. Tangriane e Alceu estão quase concluindo o período de pesquisas no Departamento de Ciência de Solo. Depois, pretendem aplicar esse conhecimento no Brasil. O Brasil é muito carente que a ciência seja transformada em tecnologia. Então, a gente vai tentar trabalhar, e é um dos intuitos do nosso grupo, nós temos um grupo de pesquisa que chama-se Grupo Interação Solo-Planta-Animal, lá no Brasil. Okay? E aí, um dos intuitos do nosso grupo é fazer com que o conhecimento que a gente tem produzido seja aplicável. E aí é tentar justamente em parceria com alguma empresa, já existe uma empresa aqui nos Estados Unidos que faz esse teste de solo de nitrogênio, a gente tentar ver se consegue levar esse teste, essa modalidade do teste, para avaliar a adaptabilidade para os nossos solos. Esse trabalho dos cientistas brasileiros aqui nos Estados Unidos deve demorar em torno de 1 ano. Depois disso, o resultado será publicado em revistas científicas internacionais. A maneira como isso tudo será aplicado nas lavouras brasileiras, a gente vai mostrar agora aí no Brasil. Esta é uma área experimental implantada por pesquisadores da UTF-PR de Pato Branco em uma fazenda no município de Abelardo Luz, em Santa Catarina. As pesquisas aqui são voltadas para a integração entre lavoura e pecuária. O professor em fertilidade do solo, Marcos de Bortoli, que compõe o grupo chamado de Interação Solo-Planta-Animal,
explica que um dos objetivos é aproveitar os nutrientes do solo durante todo o ciclo de produção, inclusive para a pastagem. A gente quer pensar a adubação do solo como sistema e não só como adubação da cultura. Então hoje o sistema utiliza-se pastagem no inverno e aduba o milho, por exemplo, no verão. A gente está querendo trazer a teoria de que você pode distribuir essa adubação durante o ciclo, o ano inteiro, colocando a adubação na pastagem e tendo também efeito na cultura seguinte, né? Em cada um dos 12 piquetes distribuídos na área de 22 hectares, os pesquisadores fazem aplicações diferentes de nitrogênio e estudam como cada um dos tratamentos afeta a produção de animais, de grãos e as características do solo. Culturalmente existe a ideia, assim, entre os produtores de que o nitrogênio, por exemplo, vamos pegar o nitrogênio, né, que é o que a gente trabalha aqui hoje, que o nitrogênio, uma vez aplicado no solo, por exemplo, na pastagem, a pastagem vai ter um aproveitamento dele, mas ele não vai ter efeito futuramente em outra cultura. Imagina-se que isso some, ou evapora, ou lixivia, ou vai embora, né? O produtor tem esse pensamento. O nutriente, uma vez você aplicando ele sobre o solo, ele entra num sistema, né? Que é o sistema solo-planta-animal, que a gente fala. Se estiver existindo pastejo nessa área, o animal vai pastejar a planta, que absorveu o nitrogênio que se aplicou, ele vai ter as dejeções do animal, né, esterco, urina, as deposições sobre o solo, e a planta vai reaproveitar esse nutriente e o animal vai consumir de novo e esse nutriente vai entrar num ciclo, né? Então esse é o ciclo onde o nutriente se mantém e consegue ficar no sistema por bastante tempo. Esse é um dos motivos do que eu acabei de dizer, que o nutriente não vai embora, ele está envolvido num ciclo, né? E são as práticas de manejo que a gente está estudando que podem ajudar esse nutriente a ficar mais tempo no sistema ou não, e ser liberado no momento certo também. Até nisso a gente consegue influenciar. Com o sistema de interação solo-planta-animal, os pesquisadores conseguiram bons resultados e que podem ser aplicados principalmente nas pequenas propriedades. A aplicação de nitrogênio na pastagem, ela se equivale à aplicação de nitrogênio na cultura de grãos. Por exemplo, piquetes onde foi aplicado nitrogênio na pastagem, tiveram o mesmo resultado do que onde o mesmo nitrogênio foi aplicado apenas lá na cultura. A cultura de milho, a primeira cultura de milho colhida, ela mostrou efeito igual entre os dois tratamentos. Até em um dos tratamentos, aquele onde a gente tem uma intensidade de pastejo maior, até se sobressaiu sobre os outros, com nitrogênio na pastagem. Então o que eu quero dizer para você? A gente esperava que o nitrogênio em qualquer época do ano tivesse o mesmo resultado. E a gente até em um dos tratamentos chegou à conclusão que o nitrogênio no inverno ele pode ser até melhor, conforme a altura de pastejo adotada. Os dados dos resultados obtidos aqui são catalogados e estão servindo de argumento para 3 teses de doutorado e 2 dissertações de mestrado. Mas além da função científica, os pesquisadores querem que esse conhecimento chegue aos produtores rurais. A gente tem desenvolvido dias de campo. Nessa área aqui, pelo menos uma vez por ano, tem um dia de campo grande que a gente promove para produtores e técnicos da região, para falar sobre os nossos resultados, sobre as nossas teorias, o que a gente tem alcançado, né? A gente tem feito isso. E não só dia de campo, como a gente tem dado palestras também, né? O produtor rural José Caetano Munhoz da Rocha Pacheco, que cedeu a área e apoia as pesquisas, reconhece a importância do trabalho desenvolvido aqui. Não basta existir uma faculdade ou os ensinos, né? Eu acho que a gente tem que participar junto porque a gente necessita, né, desses estudos. Lá nos Estados Unidos, o professor Alan destaca a importância desses estudos em parceria com os brasileiros, principalmente para a preservação do meio ambiente e recuperação de solos degradados. A pesquisa que nós fazemos em colaboração com nossos colegas do Brasil é importante para compreender como o manejo de solo pode contribuir para a obtenção de altas produtividades, sem prejudicar o meio ambiente ou até mesmo melhorar o meio ambiente, porque nossos solos são recursos que devemos preservar para o futuro, e a única forma para podermos melhorar os solos é estudando como eles respondem ao manejo.